Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Quem faz cerveja faz tempo, mais ou menos uns 2 anos, deve ter notado quanto que subiu os insumos nesse tempo. Antigamente, nem 2 anos atrás, eu pagava em torno de R$3 num quilo de malte Pilsen, tá certo que era de origem meio duvidosa. Eu usava algumas técnicas para transformar ou para simular esse malte como se fosse um malte especial. E para fazer 20 litros de cerveja, então, 5 kg de malte, eu gastava em torno aí de R$15 de malte. Hoje, isso não compra 1 kg dependendo do malte que você quer comprar. E como vocês devem ter percebido já no vlog, eu dificilmente dou minha opinião pessoal aqui. Sempre tento fazer algo que tenha algum embasamento em alguma fonte confiável. E recentemente eu comprei um livro na Amazon falando como transformar os maltes especiais, como fazer os maltes especiais a partir dos maltes base. Então, pegar lá o malte Pilsen, pegar o malte Pale Ale, chegar num Cristal, num Cara Red, num Especial B. E apesar de não ser um livro assim com muita referência científica, o autor dele é o Jason Johnson. Parece nome de lutador de MMA, né? E ele é juiz nacional BJCP dos Estados Unidos. Juiz nacional parece que é uma coisa podre, né? Mas as graduações da BJCP é reconhecido, certificado nacional. Se eu não me engano, só tem um juiz nacional no Brasil, para você ver o nível. O negócio é mais embaixo, mais em cima, sei lá. Em cima porque é nível acima, né? Apesar das coisas que ele escreveu no livro serem absolutamente subjetivas, a capacidade sensorial dele é muito maior do que a da maioria dos meros mortais por aí, incluindo eu. Então eu vou assumir tudo como verdade. E antes de entrar nessa parte de como fazer essas coisas propriamente ditas, eu vou fazer alguns vídeos sobre o princípio científico disso, o que acontece por trás. Porque aqui no vlog nunca é só uma receita de bolo. Tudo tem que ter um motivo e a gente tem que entender o motivo. Porque entendendo o motivo, a gente consegue fazer o que é para ser feito. Quando a gente fala de malte especial, descontando os torrados que viraram carvão já, existem 2 reações principais que a gente deve considerar. A reação de Maillard e a reação de caramelização. Ambas reações são reações de escurecimento que acontecem em função do aumento da temperatura. E junto com o escurecimento, vêm alterações tanto no aroma quanto no sabor. A reação de Maillard ela acontece entre um carboidrato e um aminoácido. Um carboidrato e uma proteína. Algum tipo bem específico de carboidrato, os açúcares redutores e algumas proteínas bem específicas. E o grão ele tem isso, ele tem carboidrato e tem proteína. Quando a gente tem as condições ideais, e quando eu falo isso eu digo temperatura alta e condições de umidade corretas, esses 2 compostos eles vão reagir entre si e formar as melanodinas. Anotem bem esse nome. Ele não vai ser mais citado aqui hoje, mas vai ser muito citado nos vídeos seguintes. E essa reação ela é absurdamente comum. Ela sempre ocorre na cozinha de casa, quando a gente frita uma carne, ou grelha uma carne, ou um pão que a gente coloca na chapa. E ele pega aquela textura mais douradinha, aquilo que deixa as coisas bonitas, é a reação de Maillard. Como o malte é alguma coisa semelhante com o pão, né? Tem proteína, tem carboidrato, tem açúcar, semelhante à farinha do pão, dá para pegar ele como um exemplo bem bom da reação de Maillard. Quando a gente coloca o pão para assar no forno, a gente vai ter uma diferença de temperatura lá. No interior do pão ele vai ser mais frio, no exterior ele vai ser mais quente, e no exterior ele vai dourar mais, ele vai ficar mais escuro, e ele vai formar a casca. E o sabor da casca, o aroma da casca, ele vai ser diferente do interior do pão. Porque ali ocorreu a reação de Maillard, no interior do pão não. Com o malte acontece quase a mesma coisa por muita semelhança. O malte, quando ele passa pela reação de Maillard, ele vai escurecer e vai adquirir aromas e gostos semelhantes ao que tem na casca do pão. Então os maltes que passam por isso, eles vão nos remeter ao quê? A panificação, a biscoito, alguma coisa tostada, muito semelhante a casca do pão. Essa reação ela ocorre quando a gente submete o grão à elevação de temperatura e o ápice dela ocorre lá pelos 100, 140 graus.
mas isso não quer dizer que ela não ocorra a temperatura mais baixa. Já a caramelização ela é outra reação de escurecimento, só que essa envolve só o açúcar, que é aquela reação que ocorre quando a gente pega um pouco de açúcar e coloca numa panela e esquenta a panela e faz o caramelo, exatamente a mesma reação. O caramelo lá, o açúcar, a sacarose, a princípio ela é branca, ela vai ficando uma cor, sei lá, mais amarronzada, bem clarinho, e daí você vai esquentando e de repente ela começa a ficar marrom e fica um marrom do caramelo, e se você deixar mais tempo ela vai para o marrom escuro, e se você deixar mais tempo ainda ela vai para o preto, que daí queimou totalmente. E o malte, quando ele é seco de forma úmida, no processo de elevação da temperatura, começa a produzir um pouco de açúcar lá dentro, que é a mesma coisa que acontece com a cerveja. Quando o processo de elevação lá está acontecendo em torno dos 60 a 70 graus, vai ter alfa e beta amilase ali, vai ter umidade, e vai fazer formação de açúcar. E quando for para temperaturas mais elevadas, a caramelização vai começar a acontecer. Esse açúcar vai começar a virar caramelo. Os maltes que passam por caramelização, eles vão ter essas características que lembram aquele caramelo que a gente faz na panela. Caramelo por si próprio, toffee, ou açúcar, aroma de açúcar. E essa reação ela ocorre principalmente, não estou dizendo que não ocorre antes, a 150 a 200 graus Celsius. Então, numa temperatura um pouco acima da reação de Maillard. Sabendo essas duas características, a gente consegue entender um pouco mais os estilos. Na escola alemã, existe essa pegada de pão, biscoito, panificação, casca de pão, tostado. O que é isso? Tudo característica da reação de Maillard. E, naturalmente, essas características elas existem mais nos maltes alemães. Enquanto na escola inglesa, quais são as características do malte? Aquela pegada caramelada, aquela pegada de toffee, ou na escola americana também, né? Ou seja, nesses maltes ocorreu o processo de caramelização. E existe um contexto histórico para isso. A cerveja ela se desenvolveu a princípio lá na Alemanha, né, há muito tempo atrás, quando as técnicas de torragem e de forno não eram tão avançadas assim. Então, o malte, a princípio, ele era seco e ele era feito, esses maltes especiais, em fornos. E o forno é o quê? Você coloca lá e você vai ter diferença de temperatura. O que está embaixo vai ter uma temperatura, o malte que está em cima vai ter outra. Entre o próprio malte, a casca vai estar numa temperatura, o interior vai estar em outra. E o que acontecia? Nesse forno, ele chegava a temperaturas bem altas e a maior parte da temperatura ficava na casca do grão. Então a casca do grão chegava numa temperatura superior, aonde ocorria a caramelização. Mas por falta de uniformidade, no interior do grão, a temperatura era mais baixa, então era privilegiada a reação de Maillard. Na Inglaterra, muito tempo depois, vieram tecnologias novas, a tecnologia dos tambores rotativos. Nesses tambores, os maltes eram jogados lá dentro, e ele girava e a temperatura era muito mais uniforme. A temperatura no forno como um todo tinha uma distribuição boa. A gente tinha temperaturas altas ocorrendo tanto na casca quanto no interior. Sem contar que o malte iniciava o processo ainda bastante úmido, com em torno de 40% de água, então isso dava possibilidade para surgir os açúcares ali no meio. Então açúcar e temperatura alta, caramelização. E o problema é que agora vem uma grande confusão. A gente tem duas classes aí bem famosas de malte, que são os maltes caramelo e os maltes cristais. Só que o malte caramelo não é exatamente caramelo, e o cristal é caramelo. Os maltes caramelo, tipo Cara Hell, Cara Munique, Cara Aroma, eles são maltes alemães. E eles passam por aquele processo que a gente falou no começo. Existe caramelização, obviamente, superficial, só que o que predomina é ali a reação de Maillard, lá dentro do grão. E os maltes cristais, por outro lado, eles são feitos naquela tecnologia do tambor rotativo, da secagem úmida. Apesar de, obviamente, ocorrer a reação de Maillard, é inevitável, o que vai ocorrer principalmente é a reação de caramelização. Esses maltes eles são mais comuns na escola americana, malte americano, mas tem seus equivalentes na escola inglesa. Cristal 10, 20, 30, até o 120 mudando o quão ocorreu a caramelização, quão escuro é o malte. Então, pessoal, sabendo essas duas características do malte e sabendo essas duas formas de reação e como elas ocorrem, no vídeo que vem a gente vai usar isso a nosso favor para tentar simular essas características dentro de um malte base. A gente vai pegar um malte Pilsen, um malte Pale Ale e tentar simular as características do Cara Hell, do Cara Red, do Cristal, do Especial B e seja lá qual outro malte especial
a gente tiver. E já numa próxima etapa a gente vai passar para outras formas de malte especial, o malte mais tostado e os maltes defumados. Beleza então? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, clica aqui embaixo em gostei. É uma coisa muito simples e vai ajudar um canal cervejeiro frente a essas milhares de outros canais de conteúdos aleatórios aí que recebem milhares, milhões de likes por dia. A gente vai estar dando destaque para um canal da cerveja. Beleza? Muito obrigado e até semana que vem.